Chegamos ao 22º episódio do nosso podcast, O Novo Santuário, a quinta coisa nova da série As 7 Coisas Novas do Livro de Apocalipse. É uma honra ter você aqui comigo. Não se esqueça de fazer o download dos episódios anteriores e, se puder, compartilhe. Você pode estar abençoando vidas. Nossos textos base de hoje são Hebreus 9, 23 e 24 e Apocalipse 21, verso 22. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Eu leio ainda Apocalipse 21, verso 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Antes de tecer qualquer comentário, valho-me das lúcidas palavras de Matthew Henry. Ele diz: a comunhão perfeita e direta com Deus suprirá com demasia o lugar das instituições do Evangelho. E que palavras podem expressar mais plenamente a união de igualdade do Filho com o Pai na divindade? Que mundo lúgubre seria este, se não fosse pela luz do céu que há no céu que supra seu lugar? A glória de Deus ilumina a cidade e o Cordeiro é a sua luz. Deus em Cristo será uma fonte eterna de conhecimento e gozo para os santos do céu. Não há noite, portanto, não é necessário fechar as portas. Tudo está em paz e seguro. Tudo nos mostra que devemos ser guiados mais e mais a pensar no céu como cheio com a glória de Deus e iluminado pela presença do Senhor Jesus. Nada pecador, nada imundo, idólatra ou falso e enganoso pode entrar. Todos os habitantes são aperfeiçoados em santidade agora. Os santos sentem uma triste mistura de corrupção que os estorva no serviço de Deus e interrompe a sua comunhão com Ele. Mas, ao entrar no lugar santíssimo, são lavados no banho do sangue de Cristo e são apresentados ao Pai sem mácula. Ninguém que opere abominações é admitido no céu. Está livre de hipócritas e de mentirosos. Como nada imundo pode entrar no céu, estimulemo-nos com estes olhares das coisas celestiais para usar toda a diligência e a perfeita santidade no temor de Deus. Feitas essas considerações, avancemos na reflexão sobre o novo santuário, o santuário definitivo e incorruptível de que trata Apocalipse 22, que eu repito para você. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Observe, em Israel, a presença de Deus era representada pelo santuário ou pela parte central do templo. O texto de Hebreus 9, 23 a 24 nos dá uma panorâmica e acende a esperança dos que creem no Senhor. Eu leio para você Hebreus 9, 23. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Era sinal de que Deus estava com o seu povo, apesar de tudo, e que prometia um templo que não seria profanado, que não abrigaria maldizentes, pecadores, inimigos, como mostra esse extraordinário texto de Ezequiel 11, 16 a 20. Portanto, diz assim o Senhor Jeová:
Ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: hei de ajuntar-vos no meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações, e lhe darei o mesmo coração e um espírito novo, porém, dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem, e eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. O templo é o lugar da adoração e deve ser tratado com solenidade. Eu vou repetir: o templo é o lugar da adoração e deve ser tratado com solenidade. Veja bem, lugar de adoração. Alguns são palcos de shows de pseudo-servos do Senhor, outros de cerimônias e liturgias copiadas de cultos profanos. Alguns templos são escuros, com luzes de casas noturnas, e lembram muito mais casas mundanas de espetáculos do que lugar de oração e de adoração. Muitas igrejas, muitos púlpitos, muitos líderes perderam completamente a identidade e, sem ela, não adentrarão ao novo templo, o novo santuário. Paulo, ao dar o seu terrível alerta, parecia estar contemplando a realidade de hoje, não só no mundo, mas infelizmente dentro de muitas igrejas, mundo afora. Paulo mostra Deus aborrecido com o pecado e com quem é desleixado com a obra. Eu leio para você Romanos 1, de 16 a 25. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. É isso. Não se esqueça, no templo, na reunião da igreja, a noiva do Cordeiro, a glória de Deus se manifesta. Eu leio para você segundo Crônicas 5, 13 e 14. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam, para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantaram eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos,
para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua misericórdia durava para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Atente para essa responsabilidade. Se queremos o novo santuário no porvir, precisamos ser verdadeiramente o templo. Aqui eu leio para você segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. Na Nova Jerusalém não há templo, porque o próprio Deus e o Cordeiro estão presentes. Eu vou ler para você João 1:51 e João 2:19 a 21. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. A presença e a comunhão íntima com Deus permearão toda a cidade santa e não apenas um templo. O que representa isso? Para o crente, um santuário aberto à fé. Para o que rejeita, sinal nublado e coroado pelo relâmpago. Cristo é o santuário. Eu repito para você Apocalipse 21:22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E leio para você também Hebreus 9:24, repetindo: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. O novo santuário é parte da recompensa dos justos. Quantos templos bonitos você já viu? Em quantos templos você sentiu a presença de Deus? Quantas vezes sentiu necessidade de estar no templo? Já viu templos profanados? O que vencer herdará todas as coisas, diz a palavra de Deus. O novo santuário também. C. Anderson Scott traz o seu esclarecimento. Uma vez que os homens aqui habitam sob as condições da vida terrena, não podem passar sem templos. O lugar, a hora, os pensamentos demarcados para Deus, o lugar onde aprendemos o segredo da percepção de sua presença na vida, o tempo quando reclamamos e proclamamos a comunhão com Ele, os pensamentos que, com determinação, dirigimos para a manifestação do seu amor em Cristo e de sua vontade no dever. Mas ali não haverá templo, pelo simples motivo de que não é necessário. Aquilo que agora precisa ser separado do mundo e reservado para Deus, sim, e mantido com determinação e força de vontade contra as hostes invasoras, expandiu-se ali até cobrir todos os setores da experiência e atividade humanas. A presença de Deus já não precisa mais ser buscada, é conhecida, é sentida, universal e impregnando tudo como a luz do dia. É isso, o seu templo é o Senhor, diz a palavra. Ouso dizer que aí se amplia a afirmação de Paulo certa feita: e vivo não mais eu, Cristo vive em mim, agora no novo santuário, sem a necessidade de intermediações
podemos completar a afirmativa de Paulo dizendo: e no novo santuário viveremos literalmente nele para sempre. Pense nisso, e o Deus de paz seja o seu norte e o conduza aos portais do novo santuário, o santuário maravilhoso e definitivo. Obrigado por estar aqui comigo. Até o próximo episódio, Uma Nova Lâmpada, na próxima semana, se Deus quiser.